Caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje leremos mais 4 capítulos do livro do profeta Jeremias, os capítulos 37, 38, 39 e 40, ok? Então, vamos à leitura. Jeremias, capítulo 37. E o rei Zedequias, filho de Josias, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoiaquim, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez rei na terra de Judá. Porém, nem ele, nem seus servos, nem o povo da terra escutaram as palavras do Senhor que falou pelo profeta Jeremias. E o rei Zedequias enviou Jeucal, o filho de Selemias, e Sofonias, o filho de Maseias, o sacerdote, até o profeta Jeremias, dizendo: Ore agora ao Senhor nosso Deus por nós. Ora, Jeremias entrava e saía no meio do povo, porquanto eles não o tinham colocado na prisão. Então o exército de Faraó saiu do Egito, e quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram as novas, partiram de Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Desta forma direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me investigar: Eis que o exército de Faraó, que saiu para vos ajudar, retornará para o Egito, para sua própria terra. E os caldeus virão novamente e lutarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão com fogo. Assim diz o Senhor: não enganeis a vós mesmos, dizendo: os caldeus certamente afastar-se-ão de nós, porque eles não se afastarão. Pois ainda que vós tivesseis ferido o exército inteiro dos caldeus que luta contra vós, e lá restassem somente homens feridos entre eles, ainda assim se levantariam cada homem em sua tenda e queimariam esta cidade a fogo. E aconteceu que, quando o exército dos caldeus partiu de Jerusalém por temor do exército de Faraó, então Jeremias saiu de Jerusalém para a terra de Benjamim, para dali apartar-se do meio do povo. E quando ele estava no portão de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, o filho de Selemias, o filho de Ananias. E ele tomou Jeremias, o profeta, dizendo: Tu desertas para os caldeus. Então disse Jeremias: Isto é falso, eu não deserto para os caldeus. Porém, ele não o escutou. Então Jerias tomou Jeremias e o trouxe até os príncipes. Por isso os príncipes estavam furiosos com Jeremias e o golpearam e o colocaram na prisão na casa de Jonatas, o escriba, porque eles a tinham transformado em prisão. Quando Jeremias entrou na masmorra e entrou nas celas, Jeremias permaneceu ali por muitos dias. Então Zedequias, o rei, mandou soltá-lo, e o rei lhe perguntou secretamente em sua casa e disse: Há alguma palavra do Senhor? E Jeremias disse: pois disse ele: Tu serás entregue na mão do rei de Babilônia. Também disse Jeremias ao rei Zedequias: Em que tenho eu transgredido contra ti, ou contra teus servos, ou contra este povo, para vos terdes me colocado na prisão? Onde estão agora vossos profetas, que profetizaram para vós, dizendo: O rei de Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Portanto, ouve agora, rogo-te, ó meu senhor o rei, seja aceita a minha súplica perante ti. Rogo-te que tu não me faças retornar para a casa de Jonatas, o escriba,
para que eu não morra ali. Então o rei Zedequias ordenou que eles colocassem Jeremias no átrio da prisão e que eles dessem diariamente um pedaço de pão da rua dos padeiros até que todo o pão na cidade fosse consumido. Assim, Jeremias permaneceu no átrio da prisão. Jeremias capítulo 38. Então Cefatias, o filho de Matã, e Gedalias, o filho de Pazur, e Jucal, o filho de Selemias, e Pazur, o filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciou a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Porém, aquele que for para os caldeus viverá, pois ele terá sua vida por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade certamente será dada na mão do exército do rei de Babilônia, que a tomará. Portanto, os príncipes disseram ao rei: nós te suplicamos que este homem seja executado, porque ele enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo ao lhes falar tais palavras, pois este homem não busca o bem deste povo, porém o mal. Então Zedequias, o rei, disse: Eis que ele está em vossa mão, pois não é o rei quem possa fazer coisa alguma contra vós. Então tomaram eles a Jeremias e o lançaram na masmorra de Malquias, o filho de Ameleque, que estava no átrio da prisão, que eles desceram Jeremias com cordas. E na masmorra não havia água, porém lama. Então Jeremias atolou-se na lama. Ora, quando Ebed-Meleque, o etíope, um dos eunucos que estava na casa do rei, soube que eles tinham colocado Jeremias na masmorra, porém o rei estava sentado ao portão de Benjamim. Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Meu senhor, ó rei, estes homens fizeram o mal em tudo o que eles têm feito a Jeremias, o profeta, a quem lançaram na masmorra, e ele está a morrer pela fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma daqui 30 homens contigo e tira Jeremias o profeta para fora da masmorra antes que ele morra. Então Ebed-Meleque tomou os homens com ele e adentrou a casa do rei sob a tesouraria e tomou dali pedaços de panos vermelhos torcidos e trapos puídos velhos e deixou-os descer por cordas para dentro da masmorra até Jeremias. E Ebed-Meleque, o etíope, disse para Jeremias: Coloca agora estes velhos pedaços de tecido torcidos e trapos puídos sob tua axila, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez. Então eles alçaram Jeremias com as cordas e os ergueram para fora da masmorra, e Jeremias permaneceu no átrio da prisão. Então enviou o rei Zedequias e trouxe Jeremias, o profeta, até ele, a terceira entrada que está na casa do Senhor. E o rei disse a Jeremias: Eu perguntei a ti uma coisa, nada escondas de mim. Então Jeremias disse a Zedequias: Se eu o declarar para ti, certamente não irás tu me matar? E se eu der a ti conselho, não me escutarás. Então Zedequias o rei jurou secretamente para Jeremias, dizendo: Como o Senhor vive, que nos fez esta alma, eu não te matarei, nem te darei na mão destes homens que buscam a tua vida.
Então disse Jeremias para Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Se tu saíres até os príncipes do rei de Babilônia, então tua alma viverá, e esta cidade não será queimada a fogo, e tu viverás e a tua casa. Porém, se tu não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então esta cidade será dada na mão dos caldeus, e eles a queimarão a fogo, e tu não escaparás das suas mãos. E Zedequias, o rei, disse para Jeremias: Eu estou temeroso dos judeus que estão com os caldeus, que me entreguem nas mãos deles, e eles zombem de mim. Mas Jeremias disse: Eles não te entregarão. Ouve, rogo-te, a voz do Senhor, conforme te falo, e isto será bem para ti, e tua alma viverá. Porém, se tu recusares a sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. E eis que todas as mulheres que ficarem na casa do rei de Judá serão levadas para os príncipes do rei de Babilônia, e aquelas mulheres dirão: Teus amigos te incitaram e prevaleceram contra ti. Teus pés estão afundados na lama e retrocederam. Então eles darão todas as tuas esposas e teus filhos para os caldeus, e tu não escaparás da sua mão. Porém, tu serás capturado pela mão do rei de Babilônia, e tu farás esta cidade ser queimada a fogo. Então disse Zedequias para Jeremias: Nenhum homem saiba estas palavras, e tu não morrerás. Porém, se os príncipes ouvirem que eu falei contigo, e vierem a ti, e disserem para ti: Declara para nós aquilo que disseste ao rei, e o que ele te disse, não nos esconda nada, e não te mataremos, então tu lhes dirás: Eu apresentei minha súplica perante o rei, para que ele não me fizesse retornar à casa de Jonatas para ali morrer. Então vieram todos os príncipes a Jeremias e lhe perguntaram, e ele contou-lhes conforme todas estas palavras que o rei ordenou. Então eles deixaram de falar com ele, pois a questão não fora revelada. Então Jeremias morou no átrio da prisão até o dia em que Jerusalém foi tomada, e ele estava lá quando Jerusalém foi tomada. Jeremias capítulo 39. No 9º ano de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a sitiaram. E no 11º ano de Zedequias, no 4º mês, o 9º dia do mês, a cidade foi desmantelada. E todos os príncipes do rei de Babilônia entraram e assentaram-se na porta do meio: Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabe-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag, e todo o restante dos príncipes do rei de Babilônia. E aconteceu que, quando Zedequias, o rei de Judá, os viu, e todos os homens de guerra, então eles fugiram e saíram da cidade à noite, pelo caminho do jardim do rei, pelo portão entre os dois muros, e ele partiu pelo caminho da planície. Porém, o exército dos caldeus os perseguiu e alcançaram Zedequias nas planícies de Jericó. E quando eles o tinham capturado, eles o trouxeram até Nabucodonosor, rei de Babilônia, até Ribla, na terra de Amate, onde o sentenciou. Então o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, perante os seus olhos. Também o rei de Babilônia matou todos os nobres de Judá, e também arrancou os olhos de Zedequias e o amarrou com correntes para o transportar para a Babilônia.
E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo a fogo, e demoliram os muros de Jerusalém. Então Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou cativo para a Babilônia o remanescente do povo que ficou na cidade e os desertores que passaram para ele com o restante do povo que permaneceu. Porém, Nebuzaradã, o capitão da guarda, deixou os pobres do povo que nada tinham na terra de Judá e deu-lhes vinhas e campos ao mesmo tempo. Ora, Nabucodonosor, rei de Babilônia, deu ordem a respeito de Jeremias a Nebuzaradã, o capitão da guarda, dizendo: toma-o e busque bem-estar para ele, e não lhe faças mal, porém faz para com ele exatamente como ele te dirá. Então enviou Nebuzaradã, o capitão da guarda, e Nebuzaradã, Rabsares e Nergal-Sarezer, o Rabi-Mag e todos os príncipes do rei de Babilônia. Eles enviaram e retiraram Jeremias do átrio da prisão e incumbiram a Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, para que ele o levasse para casa, e ele habitou entre o povo. Ora, a palavra do Senhor veio até Jeremias enquanto ele estava trancado no átrio da prisão, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei minhas palavras sobre esta cidade para o mal e não para o bem, e elas se cumprirão naquele dia diante de ti. Porém, eu livrarei a ti naquele dia, diz o Senhor, e tu não serás dado na mão dos homens aos quais temes, porque eu certamente te livrarei, e tu não cairás pela espada, porém a tua vida será por um despojo para ti, porque tu tens colocado tua confiança em mim, diz o Senhor. Jeremias capítulo 40. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nabuzaradã, o capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, quando o tomou, estando atado em cadeias no meio de todos os que foram levados cativos de Jerusalém e Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. E o capitão da guarda tomou Jeremias e lhe disse: o Senhor teu Deus proferiu este mal sobre este lugar. Agora o Senhor o trouxe e fez como havia dito, porque vós pecastes contra o Senhor e não obedeceste a sua voz, portanto isto vos sobreveio. E agora eis que te soltei neste dia das correntes que estavam sobre tua mão. Se isto parecer bom para ti vir comigo para a Babilônia, venha e eu irei buscar o teu bem. Porém, se isto parecer mal para ti vir comigo para a Babilônia, não venha. Eis que toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e adequado para ti, para ali vai. Ora, como ele não tinha voltado ainda, disse: volta também para Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, a quem o rei de Babilônia constituiu governador sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou vai para onde quer que seja adequado para ti. Então o capitão da guarda lhe deu mantimentos e uma recompensa e o deixou ir. Então veio Jeremias até Gedalias, o filho de Aicão, para Mispá, e habitou com ele no meio do povo que foram deixados na terra. Ora, quando todos os capitães das forças que estavam nos campos, eles e seus homens, ouviram que o rei de Babilônia tinha feito Gedalias, o filho de Aicão,
governador na terra, e o tinha incumbido dos homens e mulheres e crianças e dos pobres da terra e daqueles que não foram levados cativos para a Babilônia. Então eles vieram ter com Gedalias a Mispá, Ismael, o filho de Netanias, e Joanã e Jonatas, os filhos de Careá, e Seraías, o filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netofatita, e Jezanias, o filho de um Macatita, eles e seus homens. E Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, jurou a eles e aos seus homens, dizendo: Não temais servir aos caldeus, habitai na terra e servi o rei de Babilônia, e isto vos será bem. Com relação a mim, eis que eu habitarei em Mispá, para servir aos caldeus que virão até nós. Porém, vós ajuntai vinho e frutos de verão e azeite, e coloca-os em vossos vasos, e habita em vossas cidades que tomaste. Da mesma forma, quando todos os judeus que estavam em Moabe e no meio dos amonitas e em Edom e que estavam em todas as regiões, ouviram que o rei de Babilônia tinha deixado um remanescente de Judá e que ele tinha colocado sobre eles Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, retornaram todos os judeus de todos os lugares para onde eles foram lançados e vieram para a terra de Judá, para Gedalias, até Mispá, e ajuntaram vinho e frutos de verão com muita abundância. Além disso, Joanã, filho de Careá, e todos os capitães das forças que estavam nos campos vieram a Gedalias para Mispá. E lhes disseram: Tu sabes certamente que Baalis, o rei dos Amonitas, enviou Ismael, o filho de Netanias, para te matar. Porém, Gedalias, o filho de Aicão, não acreditou neles. Então Joanã, o filho de Careá, falou a Gedalias em Mispá secretamente, dizendo: Permite-me ir, rogo-te, e eu irei matar Ismael, o filho de Netanias, e nenhum homem o saberá. Por que razão deveria ele matar-te? Para que todos os judeus que estão reunidos a ti sejam espalhados e os remanescentes de Judá pereça? Porém, Gedalias, o filho de Aicão, disse a Joanã, o filho de Careá: Tu não farás isto, pois tu falas falsamente de Ismael. Amém? Então, lemos aí 4 capítulos. Novamente, houve uma profecia que não se cumpriu, né? E por outro lado, Jeremias trouxe a profecia que de fato se cumpriu, e Zedequias então foi punido, né? Na profecia de Jeremias, porque ele é que estava realmente falando a verdade, e os que estavam crendo no Deus de Jeremias, como o etíope, né, o Ebed, então ele foi recompensado, né? Ele poderia ter sido levado cativo, porque ele não era nem judeu, né? Mas ele foi recompensado e o Senhor disse: olha, quando vier a destruição, tudo, você não vai sofrer essas consequências, porque você colocou a sua confiança em mim, ok? E o Senhor fala forte, né? Coloque a sua confiança em mim para que você não seja levado cativo por nada, ok? E aí Jeremias é solto, ele tem a escolha que ele quiser, o que ele quiser fazer, ele vai fazer. Se ele quisesse ir para um lado, ele iria, para o outro ele iria. A ele foi dado o privilégio dele escolher, né, para onde ele gostaria de ir
Veja que é o pagamento, né? A recompensa para quem serve ao Senhor é ser livre, é estar na liberdade, obedecendo, lógico, somente ao nosso Deus, mas no meio secular, essa liberdade, né? Essa proteção divina vinda até do rei de Babilônia. Então veja como, porque ele se importaria com um profeta de Israel, né? Um profeta que falava Judá, Jerusalém, ele se importava, né? Porque o rei de Babilônia estava a serviço do Senhor naquele momento para, digamos assim, uma correção, né? Uma correção aos filhos de Israel, ok? Então, sirvamos ao Senhor com alegria, porque há recompensa, né? Em servi-lo, em confiar nele e somente nele. Amém? Então vamos orar? Pai, obrigada por essa palavra, palavra de conforto, palavra que enche o nosso coração, nos motiva a continuarmos nosso caminho, porque de fato há recompensas para aqueles que te obedecem, que te servem, que ouvem a tua palavra, que dá ouvidos à profecia da tua boca, Pai. Então, que nós possamos estar sempre olhando para o Senhor, nos espelhando, né, no Senhor Jesus, imitando o Senhor Jesus, para que nós possamos estar aí alinhados e não soframos as punições daqueles que se desviam, daqueles que fecham os ouvidos, enfim, Pai. Somos gratos, eu sou grata ao Senhor por todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito para nós. Louvo o seu nome, gratidão, santo, santo, santo é o que sai do meu coração agora, Pai. Tu és santo, poderoso, maravilhoso, Deus cheio de poder, todo o poder emana de ti, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelas muitas revelações que o Senhor tem dado através desse tempo de leitura para nós, Pai. E em todo o tempo o Senhor nos tem revelado muitas e muitas coisas. Gratidão, gratidão pelo teu amor, gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nos vemos no próximo vídeo com mais 4 capítulos do livro do profeta Jeremias. Estamos quase chegando ao fim, né? E está sendo um tempo maravilhoso, eu creio, né? Mais 3 vídeos e nós terminamos o livro do profeta Jeremias. Bom, eu deixei um vídeo pequenininho do que nós lemos ontem, Jeremias 33:3, ok? Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces, tá bom? Deus abençoe sua vida, fique na paz.